Olá pessoal, eu sou o Juan e vou falar um pouquinho da teoria acerca do nosso experimento que é sobre condutividade. Bem, a condutividade elétrica é a capacidade de um material de permitir o fluxo de corrente elétrica através dele. Então, os materiais podem ser classificados como condutores, semicondutores ou isolantes, dependendo de sua capacidade de condução elétrica. A condutividade elétrica é medida pela condutância, que é o inverso da resistência elétrica. Vale ressaltar que os metais são bons condutores elétricos devido à presença de elétrons livres em sua estrutura. Bem, os semicondutores têm uma condutividade intermediária entre os condutores e isolantes e são amplamente usados na fabricação de dispositivos eletrônicos. Os isolantes têm uma condutividade muito baixa e não permitem a passagem de corrente elétrica facilmente. Outro fator é que a temperatura afeta a condutividade elétrica de um material, geralmente aumentando a condutividade em metais e semicondutores com o aumento da temperatura. Bem, a condutividade pode ser representada pela seguinte fórmula: sigma é igual a L dividido por R vezes A, onde sigma representa a condutividade do material, L representa o comprimento do condutor, R representa a resistência elétrica e A representa a área da seção transversal do condutor. Pessoal, o nosso objetivo com esse experimento é analisar o comportamento elétrico dos diferentes tipos de materiais e, a partir disso, definir quais são bons e quais são maus condutores de eletricidade. Então, nesse experimento, nós vamos precisar de uma lâmpada conectada a uma fonte de energia, que pode ser uma tomada ou uma bateria, alguns fios encapados conectados a essa lâmpada, amostras de materiais sólidos, e nós vamos utilizar um fio desencapado de cobre, uma moeda de 5 centavos de cobre, uma moeda de 10 centavos de bronze, o grafite de um lápis, uma latinha de refrigerante, um prego de ferro, a madeira do lápis, o plástico de uma caneta e uma borracha, e amostras de materiais líquidos que nós vamos usar: sal em solução aquosa, água de torneira, suco de limão, vinagre e açúcar em solução aquosa. Agora vamos para a parte prática do experimento. Com esse experimento, nós vamos testar a condutividade dos sólidos, colocando os eletrodos em contato com os extremos opostos do material, e faremos o mesmo com os líquidos, mergulhando os eletrodos afastados por 5 centímetros um do outro. E vamos começar pelos materiais sólidos. O primeiro é o prego de ferro, e nós podemos ver aí que ele acendeu a lâmpada. Agora a moeda de 10 centavos de bronze, e aí nós podemos ver que ele também acendeu a lâmpada. Agora a latinha de refri, que também acendeu a lâmpada. A borracha, e aí a gente pode ver que ela não acendeu a lâmpada. A moeda de 5 centavos de cobre, e aí nós vemos que ela acendeu a lâmpada. Agora o plástico da caneta, e aí a gente vê que ele não acendeu a lâmpada. A madeira do lápis, que também não acendeu a lâmpada. O grafite do lápis, e aí a gente vê que ele acendeu a lâmpada. E o fio de cobre, que a gente vê aí também que ele acendeu a lâmpada. E agora nós vamos testar os materiais líquidos. O primeiro é o suco de limão, e aí nós vemos que ele acendeu a lâmpada. Agora o açúcar em solução aquosa, e aí no vídeo a gente vê que ele não acendeu a lâmpada. Agora o sal em solução aquosa, e aí nós vemos que ele acendeu a lâmpada. Agora o vinagre, e aí nós vemos que ele também acendeu a lâmpada. E por último, a água de torneira, e aí a gente pode ver que ela não acendeu a lâmpada. E só recapitulando, vamos ver então agora uma tabela com os materiais que acenderam a lâmpada e uma outra tabela com os materiais que não acenderam. Dá uma pausinha aí no vídeo e olha direitinho. Então, o que nós podemos concluir com esse experimento é que os materiais que acenderam a lâmpada são bons condutores e os que não acenderam a lâmpada são maus condutores de eletricidade. E é importante saber também que esse estudo da condutividade elétrica, ele é de extrema importância em muitas aplicações, como por exemplo, a eletrônica, a geração e transmissão de energia elétrica e em materiais condutores usados na fabricação de equipamentos elétricos. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.